Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola dominical, nesta manhã de domingo, para falarmos de um assunto, atual também, e muito interessante, e que afeta em geral a muitas famílias, e agora que vamos tratar à luz da palavra de Deus. Então eu quero convidar você para, nesse instante, nós estarmos justamente em sintonia com a palavra do Senhor para estarmos aqui. Nós vamos orar para iniciar nossa escola dominical desta manhã. Ok? Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos oriente. Que, ó Deus, que somente a tua palavra e a compreensão vinda a partir dela, Senhor Deus, venha trazer entendimento àqueles que nos ouvem. E que o Senhor seja o teu Santo Espírito que ministra o coração de cada um que estiver nos ouvindo nesta hora, ó Deus, sobre este assunto. Dê-nos sabedoria também para expressarmos as nossas ideias, ó Deus, para que a graça abundante do Senhor alcance muitos corações necessitados nesta hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O nosso assunto de hoje é um assunto bem está em homossexualismo, à luz da Bíblia. A gente tem tem um assunto cada vez mais sido discutido na igreja, entretanto, a preferência é de ignorar esse assunto e quando se trata de maneira superficial, muitas vezes preconceituosa e impiedosa. Além do mais, algumas famílias cristãs preferem fingir que esse problema não lhes diz respeito e outras imaginam que jamais se surpreenderão com um caso de homossexualismo em seu meio. Então, a gente tem vivido nos dias atuais, onde gays e lésbicas têm se mobilizado para uma legitimação da opção sexual. No caso, a homossexualidade, que é um assunto, assim, uma questão complexa e que divide muitas opiniões. Então, nosso assunto de hoje vai tratar justamente sobre este ponto. Então, só para explicar para você que está nos assistindo, o termo homossexual se aplica tanto ao homem quanto à mulher, cujas preferências sexuais se direcionam às pessoas do mesmo sexo. Para a homossexualidade feminina, utiliza também a palavra lesbianismo. Apesar dos esforços verificados ultimamente, tem se de ligar a causa da homossexualidade a questões genéticas. Aí você tem essas ideias da questão da ideologia de gênero que tem entrado aí, querido, o fato é que há uma unanimidade desse entendimento. Então, há um livro chamado de John Stott, já morreu esse autor, ele tem sobre grandes questões sobre sexo, e John Stott faz uma citação de D.J. West. Pesquisar as causas do homossexualismo tem deixado um monte de mistério sem resolução. Então, na opinião de Stott, embora possa haver embora possa haver um fator ou componente genético, a condição é mais aprendida do que herdada. Então, essa é a opinião dele. Então, uma teoria bastante comum hoje que é explicar a causa da homossexualidade como um desajuste no relacionamento dos pais. Então, mãe dominadora e pai passivo ou ausente, a presença mais feminina nesse caso. Porém, além de não ser essa a única causa possível, todos os filhos possível, você não pode generalizar que, nesse sentido de que todos os filhos provenientes de um lar assim
serão, consequentemente, homossexuais. Então, você vê que as coisas, há problemas, há situações, a discussão, o problema é complexa e controvertida e provoca provoca mal-estar, tanto da parte do homossexual, que às vezes se vê rejeitado e frustrado diante da sua condição, e por parte da família, que sempre sabe que nem sempre, né, sabe lidar com o problema. Então, apesar de que hoje você tem famílias que até concordam, aceitam, apoiam, etc. Mas o que nós queremos tratar aqui é o que a Bíblia diz, o que é que a igreja em si pensa a respeito disso, e a gente vai tratar nesse momento, tá bom? Então, eu queria, já para a gente começar, nós começarmos, o ponto 1. Ponto 1 diz, bem claro, da nossa lição: Deus estabeleceu normas à sexualidade humana. Então, a Escritura, ela apresenta de forma inequívoca, a orientação divina quanto à sexualidade. Então, onde eu tenho orientação? Eu creio, e assim a igreja é guiada pela palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, não é o que eu acho, o que a sociedade diz, ou porque está liberado, ou porque isso é aquilo, não. O que a Escritura diz a esse respeito? Então, a nossa orientação se baseia na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia diz, a Bíblia, né, como ela foi escrita, não a interpretação da Bíblia, não argumentos que tem, mas o que a Bíblia diz. Então, você tem vários textos em vários livros da Bíblia que relatam isso no contexto não somente essa relação heterossexual, né, na verdade, como no contexto de casamento, como algo idealizado por Deus. Então, uma coisa que a gente às vezes pensa, o que se pensa? Hoje se fala muito só no aspecto sexual, mas o que envolve não somente o aspecto sexual, mas toda a estrutura sexual que Deus fez para o homem e para a mulher, de maneira que eles se complementam, vamos dizer assim, não se completam, mas se complementam. Tem coisas que são da mulher e tem coisas que são do homem, e isso Deus criou desta forma para que juntos tivessem uma unidade nesse aspecto. Então, quando Deus criou a humanidade, Ele criou com diferenciação sexual, ou seja, um homem e uma mulher, e com propósitos heterossexuais específicos que envolvem o casamento. Então, Deus criou o homem e a mulher para um casamento, esse relacionamento. E isso tem muito a ver porque esse relacionamento tem algo a ver com Cristo e a igreja. Então, é muito mais sério do que só simplesmente sexo, né? Então, a unidade sexual do homem e da mulher, a procriação. O próprio Senhor Jesus, ele ratificou, né? Ele reforçou isso quando ele dizia em Marcos 10:6. Desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Então, você precisa entender que, apesar do modelo tradicional de família hoje, convencional, né, de família, o modelo de família não ser convencional, convencionado, né, parece uma coisa que não é, mas o do que Deus estabeleceu, ele precisa ser resgatado, preservado e honrado. Então, um dos livros que falam sobre isso, bem claro, é o livro de Cantares, né, esse relacionamento homem-mulher, da visão do homem e da mulher, nesse relacionamento de casamento, de amor, na verdade. E aí eu volto a uma citação de John Stott, que ele diz assim: a única experiência, uma carne, que Deus pretende e que as Escrituras contemplam é a união sexual de um homem com a sua esposa, reconhecida por ele como uma só carne. Carne de sua carne, ou carne de minha carne, como quando Adão, depois que Deus criou
a mulher a partir de Adão, e Adão a viu e disse justamente essa frase para ela. Então a gente tem aqui uma evidência clara, bíblica, né, a respeito de que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O segundo ponto, que é muito interessante também, é lembrar de que, olha, a conduta, esse tipo de conduta, no caso nós estamos tratando desse assunto, né? Então, a conduta homossexual é um pecado condenado na Bíblia. Então, não tem como. E a gente tem hoje, sim, por exemplo, apesar de todos os esforços no sentido de se admitir a homossexualidade como sendo origem genética, então você tem aí muita gente querendo dizer que as pessoas nascem assim, né? Tem esse fato, que você hoje já é diferente, né? Hoje já não nasce assim, já é você decide se é ou se não é. Deixa por quando a pessoa decidir o que é, qual o gênero dele, né? Porque isso aí foi imposição da sociedade, dos pais ou da igreja, etc. Apesar de tudo isso, outro ponto, ainda que os meios de comunicação exaltem a conduta homossexual, né? Fazendo uma apologia explícita de tal prática. Então, você tem essa apologia nos filmes, você tem sempre alguma coisa envolvendo esse assunto, uma ceninha ali disfarçada, um casal ali disfarçado, de maneira que a gente vai entrando e aceitando, concordando, não é como se fosse algo que fosse sendo imposto para ser aceito, concordado, né? Então, ainda que tudo isso ainda valorize, né, aquela ideia do cara educado, fino, né, ele sendo homossexual, ou o homem sendo um cara grosso, que bate a mulher, e faz aquela figura de um homem terrível. Então, sempre fazendo essa apologia, essa exaltação a essa conduta, né? Então, a gente fica vendo, mesmo que tudo isso, ainda que esses meios de comunicação programem isso, ainda que a própria sociedade ela já demonstre um alto grau de aceitação como prática normal. Além ainda de tudo isso, né, a gente poderia dizer que ainda tem ainda uma teologia que é desenvolvida para se tentar justificar biblicamente a esse respeito. Eu quero dizer que, à luz da Bíblia e da perspectiva cristã, a conduta homossexual representa um desvio comportamental pecaminoso e, portanto, condenado por Deus. Então, a gente está falando no aspecto bíblico com respeito à igreja e com respeito à palavra do Senhor. Então, a gente tem essas questões. E uma coisa que a gente tem que saber é que em 1 Coríntios 6:9, e além de outros textos que a Bíblia diz, mas eu coloquei aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, né? Que era a questão que havia lá em Sodoma e Gomorra. Então, ficou nesse termo naquela época nos textos gregos. Então, a gente fica observando que né? Então, você pode ver que existe essa questão abundante, e existem vários textos, né? Você tem Levítico, você tem Romanos 1:18 a 32, que está no início lá da nossa lição, que a gente tem essa questão que Deus colocou, na verdade, que a união que é exaltada biblicamente e por Deus é a união entre um homem e uma mulher como algo idealizado, estabelecido e abençoado por Deus. As bênçãos de Deus estão pela obediência. Mas lembre-se que o ponto não é, né, esse não é o pior pecado, nem quer dizer isso aqui, né? Mas o ponto que nós estamos tratando é esse, nesse instante. E aí eu queria justamente aquele texto que Paulo está escrevendo aos Coríntios,
em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E aí, para a gente tratar, existe a possibilidade de mudança e perdão para o homossexual. No 1 Coríntios 6, 9 a 11, eu vou ler aqui para você, você pode acompanhar. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Então, ali daquela igreja, veja bem, naquela igreja de Corinto havia quem tinha sido impuro, quem tinha sido idólatra, quem era adulto, quem tinha sido adúltero, quem tinha sido efeminado, quem tinha sido sodomita, quem tinha sido ladrão, havia quem tinha sido avarento, ex-bêbado, ex-maldizente, então até ex-roubadores, né, ex-ladrões. Então você vê aquela igreja ali que houve mudanças de vida. E é bom lembrar que essa questão não está somente se referindo somente a uma questão sexual. Né? Aqui no bloco, você vê que há várias condutas incorretas que a Bíblia condena, né? Idolatria, adultério, o roubo, a avareza, bebedice, essas coisas todas. Então ele diz que tem tais coisas, não herdarão tais coisas, vivem a prática, ou que praticam, né? Ou vivem a vida assim. Então, o reino do céu não pertencerão a estas pessoas, está incluído aqui. Então, os que mantêm hábitos homossexuais precisam, portanto, reconhecer o seu pecado, arrepender-se e confessá-lo ao Senhor Jesus, abandonando a vida. Então, a gente precisa saber que eles precisam, portanto, reconhecer o seu pecado. Não somente todos nós que temos uma vida em pecado, vivemos distante, você precisa reconhecer seu pecado, arrepender-se do pecado, confessar esse pecado e abandonar tal estilo. Porque isso só é possível pela graça de Deus, que nos dá a disposição e determinação para mudar. Então, quando Deus age no coração, na alma, na vida da pessoa, pode ter certeza que essas coisas não haverá mais prazer. Deus vai trazer uma libertação no seu coração desta vida e qualquer outra que não agrade, né? Até o maldizente, falador, o que, seja lá for, mas toda pessoa que for alcançada pela graça de Deus, isso fará com que os seus pecados sejam perdoados. Ele dará forças para não viver na prática do pecado. Ele irá fortalecê-lo para que você haja de maneira que o agrade. Né? Mas aí vem uma pergunta, assim, atitudes cristãs frente à questão da homossexualidade. Quais seriam as atitudes cristãs? Você, agora, para nós, a vocês, nós que somos crentes, né? E aqui, no ponto anterior, eu queria apenas citar a doutora Esli Regina S. de Carvalho. Ela é do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Ela disse assim, abre aspas, a maioria dos autores que partilham a ideia da possibilidade de mudança salienta ser preciso que a pessoa esteja muito motivada para tal e disposta a enfrentar um duro e penoso trabalho psicoterapêutico. Todos são unânimes em afirmar que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo são fundamentais nesse processo. Então lembre-se que existe uma graça de Deus. Não é um processo fácil. Deixar de fumar não é fácil, deixar de usar droga. A pessoa que vivia numa vida uma vida contrária ao que Deus, não é uma mudança muito fácil, mas
pelo agir gracioso do Senhor. Isso acontece. Mas a questão é, quais são as atitudes cristãs frente à questão da homossexualidade? Como é que, qual deve ser a minha atitude, qual deve ser a sua, qual deve ser da igreja em meio a essa circunstância? E eu vou citar alguns pontos aqui bem interessantes. Primeiro, eu vou dizer, o reconhecimento de que os homossexuais, independentemente das causas que determinam sua condição, são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que o pecado faz com que eu queira mudar aquilo que Deus já tinha um propósito para a minha vida, como me fez, quando me fez, como me fez. Então, eu devo reconhecer que mesmo qualquer ser humano, todos eles, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, reprovação das práticas homossexuais, reprovamos, sem contudo incorrer no pecado do ódio e da discriminação. A homofobia é abominável e incompatível com a vida de amor a Cristo e a pregação do Evangelho da Paz. Então, não é porque fulano tem essa atitude, essa conduta que eu vou odiar ele. Não é porque com isso eu vou querer a morte dele. Não. Pelo contrário, na verdade. Como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, eu vou orar por ele. Eu vou pedir para que Deus, com a sua graça, alcance-o, seja qual for, né? Seja qual for o pior elemento que você achar. A atitude está incorreta, você tem que concordar? Não. Mas com isso você vai odiá-lo? Também não. Mesmo assim, eu devo manifestar amor. Outro ponto. Resistência à ideologia que articula politicamente a causa homossexual, sem, contudo, incitar a posturas homofóbicas. Então você tem resistência à ideologia que articula isso, né, na verdade. Eu vou aprovar. Não, vou aprovar. Não, porque você não concorda com ser homofóbico. Também é assim, né? Eu não concordo, mas se você é essa a vida que você quer, tudo bem, a igreja não concorda. Você, né, a Bíblia, aí a graça, mais uma vez, aquele ponto lá atrás, ou seja, a graça de Deus precisa agir sobre a vida dele, para ele reconhecer que ele tem pecado. Se Deus não agir no coração, não vai ser você, não vai ser eu, não seremos nós que de maneira nenhuma vão mudar a vida de alguém, né? Então, talvez a palavra, a ajuda daquele que necessita, que quer mudança, está certo, né? Bom, ponto. Manifestação de compreensão e compaixão, levando os homossexuais a conhecerem a boa nova de libertação que há em Cristo Jesus, o qual se entregou em sacrifício para redimir indistintamente todas as pessoas. Cristo morreu por todos, morreu por você. Não, tem os eleitos. Tem, mas você não sabe quem é, nem eu sei. Deus sabe. Pode ser que um desses seja um eleito e você não sabe, nem eu sei. Então, eu tenho que pregar para eles, eu tenho que ter compaixão com eles, eu tenho que ter compreensão com eles, a situação, a circunstância que ele está vivendo. Tem coisas enraizadas dentro dele que precisam ser tratadas e precisam ser transformadas pelo poder gracioso de Deus, né? Mas lembre-se que Cristo pode ter morrido por ele. Ele pode ser alguém eleito, que será chamado por Deus, e você pode ser alguém usado por Deus para isso. Reconhecimento de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. As práticas homossexuais não são o único e nem o mais condenável dos pecados. A injustiça,
a impureza, a idolatria, o adultério, o roubo, a avareza, a bebedice, a maledicência, a mentira, dentre os outros, são pecados igualmente, né? Você não, eu não faço isso, mas eu faço aquilo. Eu sou mentiroso, dou golpe, eu, né, passo cheque sem fundo, eu minto, eu, né, desvio dinheiro. Então, é um pecado. Está todo mundo no mesmo pacote, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado para Deus é tudo pecado. Então, reconheça que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o último ponto que eu queria colocar para você é apoio aos que desejam mudar os seus hábitos, seja qual for o pecado, mas aqui nós estamos tratando sobre homossexualismo, né? E levando-os a tomarem consciência do seu pecado e a necessidade de arrependimento, bem como auxiliando na luta. Então, por incrível que pareça, é difícil calcular, mas quantos cristãos, quantas pessoas, inclusive cristãs, lutam pelo problema do impulso homossexual, né? Com impulsos homossexuais, temendo a rejeição e por se sentirem compreendidos. Então, muitas vezes, alguém tem essa situação, esse impulso, então, está na igreja, está tendo esse impulso, e ela não fala, não vai confessar esse pecado. Eu vou falar isso aqui, vão dizer que eu já vai dizer que eu sou, já vai me colocar do lado, e não procurar ajudá-lo, procurar compreender, estar junto com ele nessa força, né? Então, a gente tenha vivido em uma época da história, tem havido tanto interesse nos dias atuais quanto essa abertura sobre essa condição, né? Então, o quanto que a gente precisa nos prepararmos para o aconselhamento, como na prevenção da homossexualidade. E o livro do Gary Collins, ele fala sobre isso, nesse ponto aqui. Então, nesse ponto que a gente falou aqui para você, é o ponto que o Gary fala no seu livro. Então, o que a gente precisa é justamente saber que esta hora é a hora em que nós precisamos estarmos com sabedoria. A gente precisa muito de sabedoria hoje, né? E eu quero justamente nesta, que você possa, a igreja, ela precisa saber a povos e a pessoas ainda não alcançadas. Esse é um grupo que precisa ser alcançado. Mas eu não posso chegar para alcançar um grupo, tão somente já condenando, né? Então, precisa de ser um preparo para isso, encontrar pessoas, ser habilitado e preparado para isso, não somente esses grupos, mas tantos outros que você conhece, que estão aí, que são alcançados pelo Evangelho de Deus. Então, eu espero que você possa perceber a quão importante é que o Evangelho chegue a toda criatura. Toda criatura recebe da graça de Deus todos os dias. Nós recebemos. Não seja juiz, não seja um que condena. Tenha misericórdia. Haja de maneira... Não é para você concordar com a conduta, mas também não é para odiar os que tais condutas praticam. Cristo manda que nós venhamos amar a todos, né? Isso não quer dizer que eu vou concordar com o seu pecado, seja qual for ele. Inclusive essa questão que nós estamos tratando aqui do homossexualismo. Eu espero que você tenha compreendido e possa ter aprendido um pouco do que a igreja pensa, do que nós pensamos, do que a palavra de Deus nos ensina a respeito e nesses dias aí em que nós estamos vivendo. Que Deus nos dê sabedoria e nos ajude para que o Evangelho possa chegar a toda criatura e que o amor de Deus possa transformar vidas. Ninguém vai sair do pecado pela força. Ninguém vai sair do pecado porque você vai levar para a igreja.
só vai sair do pecado quando Cristo entrar no coração dele. Quando o Espírito Santo estiver morando e fazendo a habitação dele. Quando houver mudança de vida, agida uma ação gratuita e graciosa do Espírito Santo de Deus, ensinando que Cristo morreu por ele e o Pai o amou. Nós vamos orar mais uma vez para nós encerrarmos e assim terminamos esse momento de estudo. Deus Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua fidelidade. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos dias atuais, para não sermos um evangelho tão legalista, tão duro, mas um evangelho gracioso, mais justo, baseado na palavra única do Senhor. Não para agradar, mas sinceramente para agradar a Ti, pois foi para isso que Tu enviaste a Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Muito bom dia para você e até outro dia, se Deus quiser.